A mudança na cobrança de impostos sobre os chamados fundos exclusivos deve afetar cerca de 2,5 mil brasileiros super ricos. A arrecadação prevista com a medida, porém, gerar aí na Caixa suficiente para custear cerca de 1/3 do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o governo, a taxação dos fundos exclusivos deve render à União 24 bilhões em 2023 a 2026. Para a gente entender como está essa taxação e como ela deve acontecer, nós falamos agora com o advogado tributarista Leonardo Branco. Seja muito bem-vindo aqui ao Fast News. Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado a você, muito feliz de estar aqui. E, doutor, explica para a gente como que vai acontecer essa taxação. Bem, Elisângela, na verdade, o que nós temos aqui é muito mais uma discussão sobre como será tributado do que se será tributado, né? Então, o que nós temos nos fundos, quando nós falamos de fundos, nós temos grandes massas patrimoniais, elas vão acumulando rendimento ao longo do tempo e depois de um determinado momento, quando nós temos o resgate, nós temos a tributação. Essa MP, essa medida provisória editada pelo governo, ela visa uma antecipação dessa tributação por meio de um instrumento conhecido como Come-Cotas, né? Então, os fundos de renda fixa de longo prazo, que são a vasta, grande maioria, passam a ser tributados a 15% e o de curto prazo a 20% por meio do Come-Cotas. Então, nos meses de maio e novembro, eu tenho aqui o instrumento do Come-Cotas comendo uma quantidade proporcional de cotas, que seria aquela relativa à tributação que antes ocorreria apenas com o resgate, lá no final do período do regulamento do fundo, né? Então, além disso, a gente vai ter também uma tributação do próprio estoque de ações, né? Então, o estoque de rendimentos acumulados. Essa, na verdade, é a grande preocupação, e isso está presente também em outras medidas que nós vemos adotadas pelo próprio governo, quando a gente fala, por exemplo, da tentativa de tributação das offshores, né? Ou seja, eu vou tributar o lucro que ainda neste momento não foi distribuído. Então, essa discussão sobre quando ocorrerá a tributação, ela está no fundo das duas questões. Esse ano, durante a live, conversa com o presidente desta semana, Lula falou sobre a taxação das grandes fortunas. Vamos ouvir. Tem muita gente que ganha muito e paga muito pouco. E tem muita gente que ganha pouco e paga muito. É isso que nós queremos. Por exemplo, a participação no lucro dos trabalhadores se paga imposto de renda, mas a participação no lucro dos empresários não se paga. Então nós temos que inverter essa lógica. Vou deixar com o Suano, sua pergunta. Doutor, eu gostaria de saber qual é o risco que existiria para esses super ricos ou para esse segmento da economia brasileira de que ele pare de investir aqui no Brasil ou que haja uma fuga de capital, se haja uma fuga de empreendimentos, haja uma fuga total da possibilidade de que eles possam diversificar os seus investimentos. Qual é o risco concreto de que com essa taxação isso venha a ocorrer? Veja, é evidente, né, que sempre que a gente exerce uma pressão fiscal maior sobre uma determinada atividade econômica ou sobre uma riqueza, né, que é produzida, existe ali um processo osmótico, né, ou seja, a riqueza ela acaba fugindo para onde há uma menor pressão fiscal. É muito comum, quando a gente fala de tributação de capital e trabalho, a gente dizer que se eu tributo mais o trabalho, é muito difícil o trabalhador sair do país, mas quando eu tributo mais o capital, é muito mais fácil o capital sair do país, com um clique no mouse. Agora, quando eu olho para essa questão específica, né, sobre a ideia de que nós não podemos mais manter rendimentos por tanto tempo sem tributação, que é um debate puramente político, né, o que nós vemos do ponto de vista técnico é que talvez essa chamada fuga de capitais não seja uma fuga de capitais do Brasil, mas seja uma fuga de capitais para outros produtos financeiros, né? Eu vou dar como exemplo, evidentemente, fundos de ações. Então, é possível que haja, de fato, uma migração para fundos de ações,
que tem o seguinte, né? Se eu perco aqui a grande vantagem que eu tinha desse diferimento, dessa postergação da tributação para esses tipos de fundos, os fundos fechados, sejam eles os exclusivos, restritos ou de varejo, eu posso para os fundos de ações, né? Agora, tem um grande problema, eles são muito mais arriscados, evidentemente. É possível também uma migração, ainda dentro do Brasil, para os fundos previdenciários. Os fundos previdenciários, eles acabaram não sendo afetados por essa reforma. Então, são mantidas, né, as mesmas regras anteriores para os fundos fechados, para os fundos previdenciários. Então, é possível que haja essa fuga? É possível e é provável, mas não necessariamente para fora do Brasil. Doutor, eu vou puxar um outro gancho aqui. Taxar os fundos dos super ricos contribui, mas também não é o suficiente aí para um déficit, zerar esse déficit que o governo tanto fala? Exato. O que nós temos percebido é um verdadeiro pacote de medidas, né, voltado a aumentar o potencial arrecadatório. Evidentemente, né, isso é algo que tem sido repetido. Então, nós tivemos uma série de mudanças nas últimas semanas, né? Então, nós tivemos a proposta de extinção de uma figura também, uma figura financeira, que são os juros sobre capital próprio. Explicando de uma maneira muito simples, juros sobre capital próprio é algo que foi criado para estimular o empresário a capitalizar as empresas brasileiras. Nós não queremos empresas brasileiras endividadas, nós queremos empresas fortes no Brasil. Por isso mesmo, a ideia é que haja um maior investimento. Empresário, quanto mais você investir na empresa brasileira, no patrimônio líquido da sua empresa, maior será a possibilidade de distribuir esse produto financeiro, juros sobre capital próprio. E isso vai ocasionar uma tributação menor, né? Essa tributação menor que foi vista como problemática, né? Mas é um instrumento extremamente inteligente e, de fato, muitos tributaristas, né, muitos estudiosos da área têm criticado a extinção dessa figura do JCP. Uma criação típica brasileira que não existia antes em outros países, mas a gente não pode ter aquele complexo de inferioridade. É um produto muito interessante que foi copiado por outros países, como, por exemplo, a Bélgica, né? Então, é uma lástima, realmente, é uma pena que esse instrumento, voltado para empresas que estão no lucro real e que, de fato, ocasionam um menor pagamento de tributos para as maiores empresas, que são aquelas que estão no lucro real, ele venha a ser extinto. E por quê? Porque ele é um instrumento que estimula o contribuinte a ter empresas fortes no Brasil. Então, esse debate é extremamente complexo, é evidente que nós precisamos pagar as contas, fazer com que as contas fechem no fim do ano, mas nós precisamos debater, e esse é um debate do Congresso Nacional, como fazê-lo, né? Da mesma forma que a tributação dos lucros de offshores no exterior. Houve já tentativas anteriores de governos passados, não só desse governo, mas de outros governos, para tentar alcançar os lucros que estão no exterior de offshores. Repetidamente, o Congresso Nacional rejeitou essas tentativas do Poder Executivo de fazê-lo. Então, nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A nossa pergunta? Doutor, foi muito interessante o senhor ter falado dos offshores. Veja, é um dinheiro que está no exterior, ponto. Imagina-se que todo esse dinheiro que lá está, ele poderia, de alguma maneira, por medida do Congresso, ser taxado, controlado, o que quer que seja. Eu vou fazer uma pergunta bem clara, bem direta, bem objetiva. Qual é a possibilidade disso existir? Porque, queira ou não queira, são recursos que estão no exterior. Qual é a ingerência que teria uma medida governamental, uma medida do Congresso, para pegar e taxar recursos que estão no exterior? Isso não está numa espécie de obra de ficção? Pois é, a gente tem um debate extremamente complexo aqui, porque, de um lado, é muito difícil a gente conseguir justificar que valores brasileiros estejam fora do Brasil e nós não consigamos alcançá-los, né? Agora, por outro lado, o que significa esses estão fora do Brasil? Nós podemos tributar no Brasil e nós devemos obediência à lei apenas aquilo que for
disponibilizado aos investidores no Brasil. Se eu não tiver disponibilidade sobre determinados valores, eu não posso tributá-los. Essas são as regras do jogo. São as regras do jogo do nosso Código Tributário Nacional, são as regras do jogo do nosso sistema tributário brasileiro. Então, perceba que quando nós dizemos que estes recursos são de uma empresa offshore, por mais que essa empresa offshore seja uma subsidiária integral de um residente brasileiro, ou seja, que esse residente brasileiro detenha 100% dessas cotas, eu não poderia, pelo sistema atual, alcançar estes rendimentos. Por quê? Porque eles não são dele, são da offshore. E aí você pensa, poxa, mas esse dinheiro todo que está lá fora, é tudo dele. Eu estou presumindo muito. Por quê? É possível que esse dinheiro que está lá fora, ele venha a ser reinvestido lá fora. Nós já tivemos esse debate durante o debate sobre as coligadas e controladas no exterior. Isso era para as pessoas jurídicas. Para as pessoas físicas, nós estamos debatendo agora as offshores. Agora, é uma discussão que já passou pelo Congresso Nacional. Antes desse governo, outros governos tentaram impor, por exemplo, a medida provisória número 627. Em 2015 se tentou tributar. O Congresso rejeitou expressamente essa tributação, justamente porque estes recursos só podem ser alcançados pelo Brasil se houver a distribuição de lucros e dividendos para o Brasil. Esse é o momento, segundo as regras do jogo atuais, que deve ser utilizado como marco para a tributação. Antes disso, isso não seria possível. Suano está se coçando aqui para fazer outra pergunta, então aproveita. Não, na realidade eu estou mais concordando com todos aqueles elementos que o senhor apresentou. Realmente nós não temos condição. Em síntese, o que está sendo dito é a probabilidade maior, não sei se o senhor vai concordar comigo, é querer taxar as offshores simplesmente vai fazer com que todos os recursos que lá estão continuem lá, não vai haver distribuição, não haverá redistribuição e as aplicações dos recursos serão feitas no exterior. Em síntese, será apenas uma medida para garantir mais fuga. O senhor concorda com isso? Veja, o que eu posso garantir com 100% de certeza é haverá judicialização. Isso tudo vai ser questionado perante o Poder Judiciário. Eu não estou falando se é uma regra justa ou injusta, e isso cabe ao Congresso Nacional decidir sem sombra de dúvidas, né? Mas, evidentemente, haverá judicialização, né? Eu apenas poderia alcançar rendimentos caso distribuídos ao Brasil. Essas regras de distribuição fictícia, né, que são criadas, elas geram debate, e o último grande debate que nós tivemos a respeito desse tema foi justamente aquele das coligadas e controladas. E qual é o grande problema disso? Quanto tempo demorou para se decidir a respeito das coligadas e controladas do Brasil? Mais de 14 anos no Poder Judiciário. E depois disso se alterou a lei e hoje se discute novamente a respeito dessa nova lei. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande, uma dificuldade em realizar os investimentos, e é algo que deve ser, tanto quanto possível, evitado. Muito bem, isso aqui é assunto para um programa inteiro, na verdade, né? Doutor, muito obrigada. A gente conversou então com o advogado tributarista Leonardo Branco. Muito obrigada pelas suas informações, foram esclarecedoras. Muito obrigado e até logo.